Não, o reino de Deus não é a igreja. Você entendeu o capítulo 6, versículo 33 de Mateus errado, onde diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos crescer na graça e no conhecimento. Esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, ele está sendo interpretado de forma equivocada, principalmente nos dias atuais. Esse texto está sendo muito utilizado para atacar alguns irmãos. Aquele irmão que às vezes só pode ir 2 vezes no culto, 2 vezes na semana no culto, ou às vezes até aquele irmão que só pode ir 1 vez na semana no culto. A análise está sendo feita da seguinte forma: se ele vai 1 vez no culto, ele não está buscando o reino de Deus porque ele não está indo com muita frequência. Se ele vai 2 vezes no culto, ele está buscando o reino de Deus mais ou menos, porque a frequência também é pouco. Então, quem vai mais no culto, quanto maior a frequência, esse aí é o que mais busca o reino de Deus, sendo que essa análise está totalmente errada e equivocada em cima desse texto. Quando nós falamos de reino de Deus, precisamos saber que o significado da palavra é poder real, domínio e soberania. Então, quando o assunto é reino de Deus dentro da palavra, ele é um assunto muito abrangente, ele é um assunto amplo. Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, quando Jesus sai do deserto, no versículo 17 em diante, ele começa a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ali dentro do contexto que Jesus está dizendo, ele está falando de si próprio, ele está falando da sua pessoa. Ele é o reino de Deus. Agora, já na oração do Pai Nosso, quando ele diz que é para a gente orar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ali o contexto já é um contexto escatológico, ou seja, a vinda do Messias que vai governar sobre a sua igreja e sobre toda a humanidade. Então, dentro do contexto ali da oração do Pai Nosso, o reino de Deus já é um outro. Quando nós olhamos para Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, esse texto ele é interpretado de forma equivocada, principalmente pelos neopentecostais que gostam de fazer promessas surreais em cima daquele texto, onde ele não dá essa permissão. Por exemplo, quando o texto diz buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, normalmente esse todas esta, ele é trocado pelas demais coisas. E nenhuma tradução diz as demais, porque se a gente falar as demais coisas, a gente vai abrir margem para um monte de interpretação. Ah, mas Jesus falou que é da casa, porque se é as demais coisas, ele pode dar casa, pode dar carro, pode dar apartamento, pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar um monte de coisas, sendo que o texto não diz as demais, ele diz todas estas coisas. Olha como que muda o contexto. Por exemplo, se você voltar alguns versículos, o texto diz o seguinte: porque andais ansiosos pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Então, quando diz todas estas, é o que está dizendo nos versículos anteriores: a comida e a bebida. E o que é o reino de Deus dentro de Mateus capítulo 6, versículo 33? O reino de Deus ali não é nada mais, nada menos do que um estilo de vida. Vou te provar isso na Bíblia. Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante, vai ser Jesus interrogado por um fariseu com a mesma dúvida que vocês tinham a respeito do reino de Deus e que eu também tinha a respeito do reino de Deus. E a pergunta para Jesus vai ser o seguinte: mestre, quando que vai vir o reino de Deus? A resposta de Jesus para ele vai ser o seguinte: o reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus ele não vem de uma forma visível, mas o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções vai estar: mas o reino de Deus está entre vós. Nenhuma das duas traduções estão erradas. Por quê? Quando Jesus fala que o reino de Deus está entre vós, obviamente ele está falando dele mesmo, que estava entre os discípulos e também estava entre os fariseus pregando o evangelho do reino. E quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, é a promessa que ele diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, ele estará para sempre convosco e ele estará dentro de vós também. Então a promessa é para um sentido e também para o outro sentido. Então o reino de Deus, ele não é algo palpável, ele não é algo visível aonde você olha e enxerga ele com os seus olhos, como se fosse o templo, como se fosse a igreja. O reino de Deus ele é um estilo de vida, é a forma que a gente vive. Até porque reino é domínio, ou seja, Jesus domina, ele é poder, Jesus ele nos deu poder e ele é soberania, ele é soberano sobre a nossa vida. Quando nós carregamos esses 3 elementos, poder real de Deus, domínio e soberania, a nossa vida ela tem um estilo totalmente diferente. Onde o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente ela começa com o domínio do reino que está sobre a nossa vida. E o domínio do reino
reino ele não está baseado entre quatro paredes, muito por ao contrário. O domínio do reino ele está fora das quatro paredes, é o estilo de vida da forma que nós vivemos. É por isso que às vezes vai ter pessoa que ela não vai ir com muita frequência no culto, mas o estilo de vida dela fala mais do que quem está indo com mais frequência no culto, porque ele entende que o reino de Deus ele não está limitado a quatro paredes, mas ele é os frutos que nós damos fora dessas quatro paredes. Agora você sabe o que é o reino de Deus, você não tem mais dúvida. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, compartilha com mais pessoas para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento.